Sejam bem-vindos ao Mais de 500 Palavras, Moacir Júnior aqui. E hoje eu quero falar sobre Tom Tenney, um autor que já escreveu alguns livros muito famosos e quero falar no final do vídeo, eu vou trazer aqui uma curiosidade sobre um dos livros dele que se tornou um filme de Hollywood. Então fica até o final para você não perder essa informação que é importante. Eu quero falar primeiro sobre os livros mais famosos de Tom Tenney, que são Caçadores de Deus e A Casa Favorita de Deus. Caçadores de Deus ele lançou no final de dezembro de 97. A Casa Favorita de Deus ele lançou em janeiro de 99. Ou seja, de 97 até 99 ele lançou esses dois livros que se tornaram assim referenciais mesmo. E várias pessoas já compraram esse livro. Eu li esse livro já faz muitos anos. Eu li os dois livros já faz muitos anos, mas é sempre bom a gente relembrar a história desses livros porque eles trazem assim um ensinamento muito interessante e trazem para a gente um renovo espiritual real. O livro Caçadores de Deus ele é considerado um dos maiores clássicos da literatura cristã evangélica. O autor chegou a alcançar 120 países com essa obra, apenas com essa obra. Mais de 1 milhão de cópias desse livro, Os Caçadores de Deus, são impressas por ano. E, na verdade, oito livros de todos os livros que o autor Tom Tenney escreveu se tornaram best-sellers. Foram best-sellers por algum momento da sua publicação. E é importante a gente lembrar realmente que esse livro ele traz uma história muito interessante para a gente. Vou falar um pouco mais sobre a história do livro, mas primeiro vamos tentar aqui saber quem é Tom Tenney. Tom Tenney nasceu em 1956, ele é um autor, palestrante, evangelista americano, muito conhecido no meio cristão, e sua ênfase em busca pela presença de Deus e sobre o renovo, o avivamento do Espírito Santo é realmente o seu foco principal, e por isso que ele conseguiu alcançar tantas pessoas com a publicação dos seus livros. E às vezes a gente olha um livro que parece ter palavras tão simples e conta histórias tão simples, mas que trazem uma reflexão muito forte para a gente, trazem um crescimento espiritual muito grande. Quando ele escreveu o livro Caçadores de Deus, ele conta de uma experiência que ele teve em uma igreja em Houston, e ele ficou voltando lá naquela igreja, e aconteceram coisas extraordinárias ali, houve um avivamento realmente naquela região, naquela igreja, e foi forte, foi um impacto muito forte. E ele disse que ele não poderia guardar aquilo para ele, ele teve que compartilhar e escrever. Esse avivamento reverberou realmente, porque foi uma coisa muito diferente de tudo que já havia acontecido, especialmente na vida dele e naquela igreja que presenciou tudo isso, tudo aquilo acontecendo. E aquilo foi replicando, foi sendo replicado a partir da publicação do seu livro. Tom Tenney, então, foi alguém muito usado por Deus, muito inspirado por Deus, e essa inspiração gerou esse livro, Os Caçadores de Deus. Eu recomendo fortemente que você leia, é uma literatura que vai fazer diferença na sua vida, né? O que levou ele a escrever esse livro foi exatamente essa experiência que ele disse que não poderia guardar apenas para ele. Eu acabei de gravar o vídeo e antes de fazer a edição, eu precisei sair para levar meu filho na casa de um amigo. Eu me lembrei de duas coisas importantes que eu deixei de falar durante a gravação e vou inserir aqui no meio do vídeo essa informação. Tom Tenney, ele é de uma geração de 3 pastores, ele é o terceiro de uma geração de pastores da família dele, foi criado no meio evangélico, né, e tudo mais. Aos 16 anos ele já pregava e ele foi pastor de igreja durante 10 anos consecutivos, ele foi pastor de uma mesma igreja. E depois ele seguiu com a carreira dele como pregador itinerante, ele deixou de ser pastor de igreja local, seguiu como pregador itinerante e ficou durante mais de 20 anos viajando, pregando. Ele também escreveu mais de 30 livros, dos quais 8 eu já falei que se tornaram best-sellers, e ele escreveu mais de 30 livros durante a sua vida e continua ainda ativo como pastor, como pregador da palavra de Deus. E hoje ele ainda viaja, ainda prega de forma itinerante, só não pastoreia mais igreja nenhuma local.
Então vamos falar um pouquinho agora sobre o segundo livro. O segundo livro que eu mencionei aqui é A Casa Favorita de Deus. Depois de um ano, pouco mais de um ano, veio A Casa Favorita de Deus. Por que que ele escreveu esse livro, A Casa Favorita de Deus? Porque, na verdade, quando ele falou no livro Caçadores de Deus, ele falava sobre isso, sobre sermos a habitação do Espírito Santo, sobre a busca por Deus em nossa vida, sobre nós sermos essa casa favorita de Deus. E ele fala, como ele fala sobre essa busca contínua, então a gente vai estar sempre trazendo Deus para a nossa casa. E a casa favorita de Deus, ele usa a ilustração do tabernáculo de Moisés e o tabernáculo de Davi. Ele faz um comparativo desse livro, desses dois tabernáculos. E ele fala sobre o tabernáculo de Moisés como aquele lugar onde Deus esteve, né? Onde representava a presença de Deus. O tabernáculo de Moisés seria aquele lugar ali onde estaria guardada a arca da aliança, com as tábuas, com o cajado que floresceu, com o maná, e ali seria um lugar onde as pessoas viriam, prestariam ali o seu culto, relembrando tudo aquilo que Deus fez, rememorando e sendo grato a Deus, é claro. Era um culto legítimo, era um culto válido, um culto que realmente Deus recebia, mas era um culto que adorava a Deus de uma forma mais distante. E, isso nas palavras de Tom Tenney, no livro A Casa Favorita de Deus. Quando ele fala sobre o tabernáculo de Davi, ele já traz um conceito mais intimista, assim, um conceito de que as pessoas iam lá para buscar a presença de Deus. Ele fala que a presença de Deus se manifestava no tabernáculo de Davi de uma forma diferente. Então, ao contrário do tabernáculo de Moisés, onde você ia lá para relembrar a presença de Deus, no tabernáculo de Davi você ia para estar de frente com ele, para se encontrar com Deus, para que você sentir a presença de Deus realmente. Então é muito legal você ler o livro e entender esses conceitos, a forma como Tom Tenney descreve essas diferenças, a forma como ele traz esse conceito prático para as nossas vidas e a forma como ele nos ensina como devemos realmente buscarmos a presença de Deus e como nós podemos nos tornar essa casa favorita de Deus. Então essa seria a grande diferença das duas casas. Realmente, quando você lê A Casa Favorita de Deus, você percebe claramente que ele traz conceitos de caçadores de Deus, quando ele fala lá sobre a busca incessante, sobre essa vontade maior do que apenas a saciedade, né? Essa vontade de continuar buscando mesmo após o sentimento de saciedade. E aí, quando ele fala sobre a casa favorita de Deus, ele meio que complementa e traz um fecho para o livro Caçadores de Deus. Então, eu acho que se você lê Casa Favorita de Deus e não lê Caçadores de Deus, a literatura ficou incompleta. A leitura está incompleta. Você precisa ler os dois para que você consiga ter esse entendimento do conceito todo. Recomendo realmente que você leia os dois livros e assim, você não vai se arrepender, porque é uma literatura muito legal. E, como eu já tinha prometido aqui, o livro de Tom Tenney que se transformou num filme de Hollywood, é o livro Radassa, Uma Noite com o Rei. Esse livro, Tom Tenney não escreveu sozinho. Ele escreveu com Mark Andrew Olsen. E eles escreveram esse livro em janeiro de 2000. Ele foi publicado em dezembro de 2003. Em janeiro de 2004 ele foi republicado com edições diferentes, capa dura e tudo mais. E em 2006 esse livro se transformou num filme, num drama épico. E Radassa quem é? A Rainha Esther. Para quem não sabe, Radassa seria um dos nomes, né? O nome original da rainha Esther, como ficou conhecida biblicamente. E esse livro ele se tornou realmente um grande sucesso como literatura e chamou a atenção de produtores que quiseram transformar esse livro num filme. E o livro realmente foi uma coisa, o filme realmente foi muito interessante. O filme tem até hoje, em algumas plataformas, você tem que pagar. Ele não tem canal aberto, não tem. Eu acredito que ele não esteja disponível gratuitamente em lugar nenhum. Eu sei que a história é muito interessante. O livro também, Uma Noite com o Rei, eu também não tive a oportunidade de ler ainda. Realmente, Tom Tenney é alguém que ele tem uma peculiaridade na sua escrita, que ele consegue trazer uma representação muito forte daquilo que ele está lendo e sem entrar em conflito com a palavra de Deus. Ele é muito coerente com aquilo que ele escreve. Por isso que seus livros são tão bem aceitos pela comunidade evangélica.
E Tom Tenney realmente é uma pessoa muito usada por Deus para escrever seus livros, né? Como eu gosto de falar aqui sobre literatura e até fiz um videozinho lá no TikTok comentando sobre isso, embora os livros dele já sejam mundialmente conhecidos e de muito sucesso, às vezes parece que vai caindo um pouco no esquecimento por causa dos livros modernos que vão chegando, mas é sempre bom a gente lembrar que a gente tem muita literatura boa que não pode ser abandonada, que a gente tem muito conteúdo, muita coisa a aprender com autores que escreveram há mais tempo e a gente não pode abandonar o hábito de ler. Cada um livro que a gente adquire é mais conhecimento que a gente está trazendo, não apenas para o nosso intelecto, mas para alimentar também a nossa alma, nosso espírito. E hoje temos autores extraordinários escrevendo também livros muito bons. Eu poderia até mencionar aqui, mas eu acho que talvez eu vá esquecer de muitos, né? A gente tem, eu já falei aqui sobre alguns autores nacionais e também internacionais. A gente tem o pastor Luciano Subirá, temos o Telmo Martinello, Alain Brizotti, pastor Iago Martins, tem uma galera escrevendo, a galera da nossa época agora, né? Escrevendo livros contemporâneos que trazem conceitos, ensinamentos maravilhosos também. Mas como o nosso canal aqui é mais voltado para a literatura de uma forma mais ampla, eu gosto de relembrar esses livros que já saíram da moda, vamos dizer assim, e trazem conceitos muito legais. E antes de terminar também, eu queria falar para você dar uma olhadinha nos meus outros vídeos. Eu tenho um livro que fala, tem um vídeo que fala sobre hombridade, que eu acho que é um dos vídeos que a gente fala sobre mais autores também. E dá uma olhadinha, vou deixar ele no card aqui. E assista os outros vídeos do meu canal. Eu tenho também os meus livros publicados, eu vou deixar o link aqui para todos eles, se você quiser dar uma olhadinha. Se quiser adquirir, fique à vontade, eu vou estar aqui. Eu tenho ele na versão digital, tem versão impressa, tem também o book publicado. Se você quiser, fique à vontade. Curta, compartilhe. Se fez sentido para você, compartilhe com um amigo, com alguém que você gostaria também que conhecesse essas obras de Tom Tenney, com alguém que você gostaria que lesse esses livros, com alguém que você recomenda. Não deixe de seguir aqui o nosso canal e que Deus te abençoe. Abraço.